Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios, sempre muito bem-vindo. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAM FM, é sempre uma alegria estar aqui batendo um papo com você e com seus ouvintes, meu irmão. Vamos assistir ao vídeo de ontem, Tiago Joaldo anunciando desembarque na oposição. Gente, eu estou aqui em Brasília, eu vim participar de um congresso nacional de mulheres do PL. Só que aqui eu tenho uma boa notícia para dar. O nosso time está ganhando mais um soldado, o nosso time está ganhando mais uma força, que é o Tiago Joaldo. Seja muito bem-vindo e a gente está muito feliz com isso. Com certeza vai ser muito bom para Aracaju, para Sergipe e para o Brasil. Estou aqui com o senador Eduardo Amorim, que com certeza apoia essa chegada do nosso querido Tiago. Seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço, senador. Olha, o grupo está portas abertas, escancarada para a sua vinda. Você é muito bem-vindo. Ele já chegou. Chegou. Ele já chegou. A gente chega chegando, viu? Obrigado a você, prefeita. Obrigado a você, Eduardo. Obrigado a todo o grupo que tem incentivado muito, né, a construção dessa parceria. Digo a vocês, estou muito feliz, de coração radiante, sabendo que a gente vai poder continuar prosperando o estado de Sergipe, da capital ao interior, trabalhando junto com essas pessoas que querem verdadeiramente fazer de Sergipe um estado cada vez maior, um estado cada vez mais inclusivo, onde as pessoas se sintam verdadeiramente representadas e ouvidas. Vou estar à disposição de vocês, à disposição do agrupamento, para que em 2026 a gente construa um grande time e a gente possa dar a Sergipe alternativas diferentes do que a gente tem visto aí. Tamo junto. É isso aí, é desse jeito, fortalecimento. Desse jeito. Deputado, o que motivou Tiago Joaldo a fazer essa movimentação? Narciso, eu vinha dizendo, acho que eu disse em algumas outras oportunidades que tive de bater um papo com a imprensa sergipana, de que eu ficaria no agrupamento até o momento em que eu entendesse que eu poderia me sentir parte, onde eu entendesse que eu poderia ser importante, e a partir do instante que eu entendesse, sentisse que isso já não mais existia, eu deveria buscar um caminho diferente, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve embates com algumas pessoas, né, de destaque no governo, e a convivência ficou realmente difícil, né? Então a gente prefere ser antes só do que mal acompanhado, deixar todo mundo à vontade, eu também. A gente tem que estar naquele lugar onde a gente se sente bem, né? Eu sempre tive uma relação muito cordial com a prefeita Emília, sempre tive uma relação muito cordial com o deputado Ícaro, por exemplo, que é um amigo pessoal, com pessoas da oposição, né? Então a gente já se sentia muito mais acolhido, né, pelo agrupamento oposicionista de Sergipe do que pelo próprio agrupamento que eu trabalhei para eleger em 2022. E tá tudo certo, acho que cada um tem que seguir seu caminho, quando não dá, junta as trouxinhas, vai buscar os seus objetivos naquele outro local onde você entende que existe terreno mais fértil para que as coisas possam acontecer, e foi isso que eu fiz. Como é que foi a construção dessa movimentação? Porque você já tinha feito, como fez memória agora, críticas duras ao governo, voltou a fazer recentemente críticas duras à questão do sistema de saúde, da Secretaria de Saúde, e agora essa movimentação com a prefeita. Recentemente eu vi um vídeo também de sua participação em uma solenidade com a prefeita no lançamento da ordem de serviço para a construção da unidade, anunciando a destinação de emendas para a prefeitura de Aracaju. Quem que fez essa intermediação, essa ponte entre Emília e Tiago? Desde a eleição de 2023, se você, 2024, se você lembrar, em 2023 eu fiz uma manifestação pública, né, de simpatia pela pré-candidatura da então vereadora Emília Corrêa. Então, de lá para cá eu sempre tive uma relação muito cordial com a hoje prefeita, sempre tive uma relação muito boa com o Hugo, que lhe assessora, sempre tive uma relação muito boa com o Eduardo. Nós tivemos aquela situação envolvendo o PSDB, que meu irmão presidiu o partido aqui no estado por 6 meses, depois eu acabei cedendo, né, o comando do PSDB estadual para o senador Eduardo Amorim, né? Então a gente sempre teve uma relação muito boa, muito respeitosa, isso eu nunca deixei de ter, e apesar de ser da base de governo, como fui nesses 2 primeiros anos, eu sempre mantive a relação cordial com todos, é o meu jeito de ser. Não faço política com fígado, sempre faço política com a razão, buscando fazer bons relacionamentos, respeitando a todos e deixando sempre portas abertas. Então, graças a Deus, a conversa foi muito tranquila em função disso. Há alguma movimentação de ocupação de espaço na prefeitura ou é a perspectiva política de 2026 mesmo? Não tratamos disso. Acho que quando eu estava aqui assistindo o vídeo agora da prefeita entregando a unidade pediátrica, quando você vê o abraço verdadeiro, sincero e caloroso que ela dá nas pessoas, só isso daí já nos move para fazer o gesto que fiz de direcionar para Aracaju, por exemplo, né, o valor de quase 10 milhões e meio de reais voltados para a saúde, porque eu sei, quando a gente fez agora a crítica em relação ao trabalho da Secretaria de Estado da Saúde, a gente anda na capital, a gente anda no interior e percebe que é a área que precisa de maior investimento, né? Então foi nessa linha de chegar ao grupo para construir junto, sem qualquer tipo de imposição, sem qualquer tipo de expectativa de espaço, de divisão de espaços, enfim, no objetivo realmente de construir algo novo para Sergipe.
Quer pagar o seu IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dar dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA? Tá MovePay. O Jairo da Ilha diz aqui: pergunte ao deputado Tiago de Joaldo se o verdadeiro motivo dele ter deixado o agrupamento do governador Fábio Mitidieri foi pelo governador ter tomado a direção do Hospital São Luís Gonzaga em Itabaianinha dele. Veja, a direção do hospital hoje é um hospital filantrópico. Ele teria tomado se fosse meu, né? É um hospital filantrópico, um hospital que está sob intervenção judicial. E se aconteceu a mudança, foi porque a Justiça, que é a responsável pela gestão do hospital hoje através da comissão interventora, entendeu que deveria mudar pelas suas razões. A única coisa que eu desejo é que quem venha não faça do Hospital Itabaianinha o que tem feito nos hospitais do estado de Sergipe. E se você abrir aqui o seu canal de interlocução para ouvir as pessoas, como você ouviu um pouquinho aqui, você vai ver que realmente nós estamos com a saúde em situação extremamente preocupante, né? Então, o que a gente deseja, acabei de fazer essa semana agora, está lá em Itabaianinha, inclusive, uma carreta do Hospital de Amor, uma parceria que eu intermediei entre os dois hospitais para a gente levar a saúde para o interior. Semana passada, minha esposa fez uma ação de saúde, atendendo mais de 400 pessoas com exames na área de ortopedia, de pediatria, de ginecologia, 100% gratuito também na parceria com o hospital. Então, o desejo que eu tenho é que está chegando agora, que chegue para fazer melhor do que as interventoras anteriores estavam fazendo, né? A gente tem... Acho que o objetivo da gente não é essa de quebra de braço, para saber quem ocupa mais poder, comigo não cola. Para mim é saber quem verdadeiramente presta os melhores serviços, e é isso que a gente vai depender no Hospital Itabaianinha e em todos os outros hospitais do estado de Sergipe. Com relação ainda a esta movimentação com o governo do estado, Tiago ocupava algum espaço no governo? Está deixando, não está deixando? Como é que era isso? É outra prova. Eu disse, rapaz, Tiago, você vai perder os espaços todos que você tem no governo. Eu digo, o governador nem gastou com a caneta para fazer e nem vai gastar para desfazer, né? Realmente a nossa parceria, desde o início, foram parcerias em cima de propostas. A gente teve algumas áreas que nós defendemos, trazendo boas ideias para o governo. Em várias ocasiões o governador reconheceu, né, as excelentes alternativas que trouxe para o governo. Exemplo de programas como IPVA Zero, como o CNH Social, né, e tantas outras iniciativas, o Cinturão da Confecção lá do sul do Sergipe, que padece ainda de várias ações do governo para que ele se concretize, né, e a gente construiu nesses termos, não foi construído em cima de barganha por espaço, assim como não está sendo construído agora com a prefeita Emília, com o prefeito Valmir, com o Eduardo Amorim, enfim, com todas as pessoas que me receberam tão bem no grupo de oposição. Eu chego realmente para construir, para contribuir, né? Então, saio tranquilo em relação a isso. Não tive ganhos e também, consequentemente, não tive perda nenhuma. Como é que vai ser a construção deste projeto? Você é deputado federal. Há uma informação de que pretende disputar a reeleição para deputado federal ou candidatura ao governo do estado. Qual será o caminho e como é que vai ser a construção disso? Ou já está batido o martelo, você é o candidato de Emília, de Amorim ao governo do estado? Não teve, eu tenho dito, meu projeto número 1 segue sendo buscar a reeleição. E qualquer outra construção, ela vai ter que acontecer no âmbito do agrupamento, de forma coletiva, né? Eu vou estar hoje, sem sombra de dúvida, nós temos dois grandes nomes que se destacam no campo oposicionista do estado, né? A prefeita da capital, Emília Correia, e o prefeito de Itabaiana, Valmir Fransquinho. Qualquer construção política que aconteça para 2026, né, onde Tiago possa ser inserido, vai ser com a bênção, né, dessas duas lideranças. Entendo que hoje o estado de Sergipe reconhece isso e sabe que se eles dois se pegarem as mãos e conduzirem o grupo de oposição para a eleição de 2026, a gente vai ter alternativas verdadeiramente competitivas, tanto para o governo do estado, quanto para o Senado da República, quanto para as chapas de deputados estaduais e federais. Então, minha chegada ao agrupamento é para construir junto com eles, né? Não somente eles dois, mas conversei com o Adailton Souza, o ex-prefeito da Itabaiana, que é um excelente nome. Conversei com o deputado Rodrigo Valadares, também outro excelente nome. Conversei, mandei mensagem também para o vice-prefeito Ricardo Marques, que é outra grande liderança do agrupamento, né, com o Geórgio Passo, bati um papo com o Geórgio também. Então a gente tem buscado construir, né, algumas pessoas onde não consegui encontrar, eu estava em Brasília, cheguei ontem à noite, mas hoje já vou buscar fazer agendas conjuntas, vou procurar sentar, né, falar dos objetivos, do que é que eu tenho chegado com disposição para fazer e me colocar verdadeiramente, como a prefeita disse, como um soldado desse agrupamento, buscando a construção coletiva. Sendo o seu caminho a reeleição para deputado federal, como é que fica a situação de partido? Você chegou a conversar com Emília e Amorim sobre isso? Definição partidária nós deixamos para um momento futuro. Muita gente perguntando se eu já havia batido o martelo na filiação no PL ou em qualquer outro partido. Falei que não. Falei que tinha conversas anteriores
com algumas outras legendas. Algumas já passam a ser praticamente impossíveis da gente continuar a conversa. Mas partidos como Republicanos, por exemplo, é uma alternativa que a gente segue considerando. O deputado Agostinho se mostra muito aberto a isso. E é um partido que está também definindo qual vai ser o seu futuro, se vai federar com alguém, se vai trazer algum outro partido para dentro. Então, nessa busca de construir um projeto alternativo para o estado de Sergipe e a busca de mais partidos com boas estruturas para poder acomodar pessoas que também comunguem do nosso pensamento, acho que vai ser uma busca importante. Então, a gente deixou essa definição mais para frente. Agostinho avalia a possibilidade de também se somar a esse grupo? Não, eu falo assim, de colocar o partido, né, à disposição de uma formação de uma chapa. Ele busca a reeleição como seu projeto prioritário, mas não tem fechado porta para outras alternativas, né? Ele deixa muito clara a posição dele de governista, mas ele entende a dificuldade de se formar chapa. Ele tem um partidão hoje na mão, um partido grande, um partido que preside a Câmara dos Deputados. E é claro que ele vai buscar, da melhor maneira que ele puder, fazer a chapa dele dentro do partido onde ele se sente em casa. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado federal Tiago de Joaldo. Essa é a primeira entrevista de Tiago de Joaldo após ter anunciado ontem sua movimentação política de ir para a oposição. A revolução da mobilidade chegou a Aracaju com a Saman Omoda Jacob, com 97 anos de tradição. Liderado por Henrique Brandão Menezes Júnior, o Grupo Saman se consolida como a maior do setor automotivo de Sergipe, trazendo uma nova concessionária de veículos elétricos com tecnologia de ponta, design inovador e foco em sustentabilidade. A chegada da Omoda Jacob reforça o compromisso do grupo com o desenvolvimento do Estado, oferecendo uma nova experiência ao consumidor sergipano. Magna Santana tem participação? Tem, então vamos a ela. 7h56, Magna. 7h56. Obrigada, Narciso. Bom dia, deputado Joaldo. Minha participação é com um questionamento ao deputado sobre uma reunião que teve com o Hugo Exódio, que é da Insurb, presidente da Insurb. Essa reunião causou aí muito burburinho, deputado, e muitos comentários. Foi aí que tudo começou, né? O que aconteceu nessa reunião? Compartilhe conosco aí essa informação. O Magna, relembrar o Daniel Rezende, viu? Que foi o homem da lupa. Foi. Daniel Rezende foi o homem da lupa, nosso colega radialista que observou o vídeo nos stories de Hugo, deu uma olhada assim, opa, sobre o que é que esses dois estão conversando. Ampliou assim, chegou lá, viu a formação, uma possível formação de chapa. Pois é. E Daniel Rezende danadinho. Só complementando, viu, Narciso? Desde aquele episódio e esse mal-estar envolvendo o senador Laércio e tal, de lá para cá, teve algum encontro com o governador Fábio Mitidieri? Chegou a conversar também em algum momento? Seria esse outro questionamento também, só para complementar. Perfeito. À vontade, deputado. O encontro, como eu falei, sempre tive uma relação muito boa com o Hugo, né? Desde quando conheci, de lá para cá a gente manteve acesa essa amizade. E a visita ele me falou, né, dos desafios, eu acabei dizendo a ele já, tinha mandado para ele um ofício que eu tinha encaminhado para a prefeita, falando que eu havia reservado de emendas para o município de Aracaju, e ele me perguntou se não havia alguma coisa. Não tem uma raspinha do tacho aí não para ajudar a gente? Né? Se você puder fazer uma visita, conhecer quais são os principais desafios que a gente tem aqui pela Insurb, eu fui lá fazer a visita. Ele me apresentou uma pesquisa junto à sociedade, onde eram colocadas as principais demandas, né, em relação a combate a enchentes, a questão da melhora da iluminação pública, uma série de fatores. E, claro, quando você senta para conversar de trabalho administrativo, a gente vai falar, acaba desaguando também assuntos políticos. E acabou que no vídeo que a equipe do Hugo fez, ele captou, né, alguns cenários que ele colocou ali, não somente para governo, mas para chapa de deputado federal, chapa de deputado estadual, outras alternativas para chapas majoritárias. Saiu aquele dali e a coisa tomou essa repercussão toda aí, mas foi algo totalmente despretensioso, não foi nada intencional. Mas saiu e ganhou essa repercussão toda, é como eu sempre falo. E eu falei também com o Daniel, né? Eu disse, mas rapaz, que olhinho danado esse seu. Você conseguir fazer a foto do vídeo e captar. E as coisas de Deus a gente não questiona e vai aos pouquinhos entendendo o que é que ele tem buscado planejar na vida da gente, né? Porque tinha vários outros cenários. O cenário que saiu no vídeo foi aquele dali, né? Mas não começou ali esse objetivo da gente buscar estar colocado num lugar onde a gente se sinta bem, começou bem antes. Em relação a encontro com o governador, encontrei o governador no evento do Ministério do Esporte, onde entregou aqui o Centro de Treinamento e Ginástica Rítmica em Aracaju. O ministro do Esporte é correligionário nosso, é um parceiro, foi líder do meu partido na Câmara dos Deputados no primeiro ano que eu cheguei, André Fufuca, e ele me fez o convite, eu fui prestigiá-lo, né? E lá naquele momento a gente teve um encontro rápido com o governador
E fora esse encontro, a última conversa que a gente teve, salvo engano, foi em dezembro do ano passado. E houve algum papo político ou só cumprimentos sociais cordiais? Só sociais, a gente não teve a oportunidade de conversar, não. Perfeito. Como é que você acompanhou um pouco a repercussão ainda sobre essa reunião com o Hugo? O fato de algumas pessoas questionarem, estão fazendo articulação política dentro de um órgão público. Como é que você se Veja, acompanhou é um pouco algo isso? assim, eu acho que seria você dizer, que, como eu falei, né, o primeiro grande objetivo que a gente foi para falar sobre a gestão que ele faz à frente da Insurb. Mas seria muita inocência de qualquer pessoa achar, por exemplo, que o governador recebeu o André Moura no Palácio para falar do jogo do Botafogo com o Flamengo. Né? Qualquer momento que você que é político encontra alguém que é político, você vai falar de política. Quando você encontra alguém que nem gosta tanto de política, você acaba tocando no assunto, você imagina ter pessoas que fazem política. Então seria uma apelação muito grande tentar trazer o debate para esse campo. Acho que seria algo, eu vou dizer inocente, para não dizer maldoso. Perfeito. O João Carlos diz aqui, pergunta se Capitão Samuel vai junto com esse novo agrupamento. É meu sonho, eu já disse a ele várias vezes. É uma parceria que deu certo em 2022. E se no que depender de mim, eu quero estar de novo parceiro de Samuel, um cara corretíssimo. Eu tenho buscado corresponder a ele a forma parceira com que ele tem sido comigo também. Entendo das limitações que ele tem, pelo menos de momento, né? Mas a gente continua insistindo. Conversei muito com ele ontem. É uma pessoa com quem eu bato muito papo. A gente tem uma sinceridade recíproca. Até hoje não tenho razão nenhuma que emita uma opinião que não seja favorável, né, à postura de Capitão Samuel. Então, além de um parceiro político, hoje é um amigo. O Coronel Rocha diz aqui, pergunte a Tiago de Joaldo se ele está bolsonarizando. Então, quem me conhece e acompanha, eu tenho uma posição, eu fui, acho que desde quando eu comecei a votar, eu nunca dei um voto no PT a nível nacional. Sempre fui PSDB durante muito tempo. Meu pai foi prefeito 3 vezes pelo partido, na época de Fernando Henrique, na época de Zé Serra, na época de Geraldo Alckmin. E eu sempre votei nos candidatos do PSDB. A exceção foi 2018, que para não deixar o PT ganhar a eleição, eu acabei votando em Bolsonaro os 2 turnos. Em 2022 fui na mesma linha, mas confesso, acho importantíssima a presença de Bolsonaro no processo eleitoral. É um apoio hoje que qualquer candidato a presidente, né, do centro-direita brasileiro busca, né, o seu apoio, reconhece a sua força, né, do Brasil inteiro, mas eu confesso a você que eu torço por uma candidatura mais de centro-direita, né? Eu sou entusiasta do nome do governador Tarcísio Freitas, pelo trabalho que ele faz em São Paulo. Acho que ele traz uma postura um pouco mais moderada, ele traria uma representação de mais pacificação para o país, de a gente sair um pouco da dicotomia radical, mais de esquerda-direita. Acho que é uma busca de uma construção mais central, né? Então, eu sempre fui conservador nos princípios e liberal na economia e buscarei fazer dessa mesma forma aqui no Estado agora. Essa sua posição, então, já seria uma delimitação, digamos assim, de possível aliança com o PT aqui? Seria impossível uma aliança com Rogério Carvalho? Me dou muito bem pessoalmente com o Rogério, né? Mas, como eu falei, se houver qualquer tipo de conversa numa linha de alianças partidárias, eu poderia dar a minha opinião pessoal, né? Mas como eu estou me colocando como alguém que quer construir coletivamente, a gente vai consultar os outros líderes, mas acho que o caminho hoje, né, pelo menos de partida, é construir uma aliança com o prefeito Valmir, indicando alguém, caso ele não possa ser candidato, né? Se for candidato, inclusive aproveito aqui para dizer o seguinte, se Valmir estiver elegível no ano que vem, é meu candidato a governador. Se ele conseguir recuperar os seus direitos políticos, né, antecipo hoje que o meu candidato a governador chama-se Valmir Francisco. E caso ele não possa estar elegível, né, não consiga reverter a situação jurídica, o nome que Valmir trouxer para a chapa, né, eu acho que ele tem peso, envergadura para ele poder estar definindo a chapa conjunta. Adailton Souza é um nome que tem que ser colocado como alguém da confiança do prefeito, né, um nome maravilhoso, uma pessoa fantástica. Quem conhece Valmir o Adailton pessoalmente sabe do ser humano que ele é. Né, acho que Rodrigo Valadares é outro nome importantíssimo nesse processo. E o senador Eduardo Amorim, né, que hoje tem a confiança da prefeita Emília. Então são pessoas que eu acho que têm total condições de trabalhar a formação de uma chapa futura, né? Então, nomes como eles, nome como do vice-prefeito Ricardo, do Geórgio Passo, que liderou a oposição pelo menos por muito tempo na Assembleia, um quadro excelente, fantástico hoje. Todos esses nomes precisam ser ouvidos na construção dessa chapa. Mas até para dizer, Tiago está chegando agora, quer sentar na janela. De forma nenhuma. Eu estou antecipando já que se o Valmir estiver elegível, é meu pré-candidato a governador.
Perfeito. A Isleide diz aqui: sou de Itabaianinha, neta de Manuel da Pedreira e senhor Rafael. Fale a Danilo que sempre votamos no pai dele, Joaldo, grande homem. Tem participação do povo através de áudio também, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Fã. Bom dia, deputado Tiago de Joaldo. Deputado, eu gostaria de saber do senhor, com relação a esse encontro que o senhor teve com Eduardo Amorim e com a prefeita de Aracaju, Emília Correia. As eleições 2026 estão aí batendo na porta. Você vem para ser candidato ao governo do estado de Sergipe pelo PL, com Eduardo Amorim, senador, Capitão Samuel, senador, com apoio aí da prefeita Emília Correia? Essa é a minha pergunta. Desejo sucesso aí para o senhor, parabéns pelo mandato. Quero deixar aqui também um abraço a todos os amigos e familiares de Aracaju, de São Cristóvão. E um abraço para você, Narciso. Que Deus abençoe. Casal Celso Alcântara e Meire Garcia de Guarulhos. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, sua equipe. Bom dia ao senhor deputado Tiago de Joaldo. Narciso, eu acredito que Sergipe mereça um líder que não só compreenda as necessidades de todos nós, mas que também tenha planos sólidos para melhorar nossa qualidade de vida. E eu vejo em Tiago de Joaldo essa pessoa. É um homem com experiência, compromissado, mostra ter amor ao nosso Estado, é um homem preparado para liderar, tem responsabilidade e é transparente. É por isso que eu, desde já, me coloco à disposição para estar na ponta da lança, para que possamos fazer essa mudança acontecer. Forte abraço, seu amigo ouvinte, Marcos Rocha, da Segurança Privada. Obrigado, Marcos. Obrigado também ao Celso aí pela participação. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer aí ao Marcos pela confiança, agradeço pelas palavras, né, de reconhecimento. A gente fica muito feliz, que é realmente assim que a gente pauta a nossa condição de vida pública. Quanto à nossa disposição de disputar ou não o governo com o apoio da prefeita Emília, volto a dizer, ou do grupo de oposição, volto a dizer que eu sou mais um soldado, alguém que vai estar colocando o nome à disposição para que na construção coletiva, qualquer que seja a decisão, vai contar com o meu apoio. Se for com o Valmir Fransquinho, candidato a governador, se for com o Tiago de Joaldo, candidato a governador, se for com o Adailton Souza, candidato a governador, se for com o Rodrigo Valadares, candidato a governador, enfim, qualquer construção, eu tenho dito isso, né? Eu já disse que talvez a minha missão inicial é deixar isso muito claro para as pessoas que não se identificam hoje com o governo do Estado e que buscam uma alternativa e dar também uma alternativa para o povo de Sergipe. A minha missão inicial é demonstrar que em qualquer lugar que você vá, em qualquer roda de conversa que você tenha, a gente percebe que há no coração do sergipano um desejo de se ver uma alternativa viável, né, para implementar as mudanças que o Estado tentou em 2022, mas por algumas razões não deu certo, mas acredito que está muito vivo para que isso possa acontecer em 2026. Né? No que depender de mim, eu vou trabalhar muito coesamente com essas pessoas, com essa liderança, para que a gente ofereça a Sergipe uma alternativa verdadeiramente viável e que a gente agora sim permita que a vontade da maioria da população de Sergipe seja respeitada e a partir de 2027 se tenha um governo, né, mais próximo dos desejos da população. Vou estar batalhando por isso. O colega Anderson Góes diz aqui: pergunte a Tiago se a formação da chapa seria essa. Tiago Joaldo, candidato ao governo, Adailton vice, Rodrigo Valadares e Eduardo Amorim ao Senado. Excelente chapa. Seria essa ou só? Não depende, Anderson, não depende só de mim. Eu tenho buscado ter muito cuidado em relação à condução dessa discussão. Não depende de mim, mas são 3 pessoas que qualquer político de Sergipe gostaria muito de andar ladeado, né, numa eleição majoritária, uma eleição difícil, mas que cada um aí tem uma representatividade muito grande, representam aspectos que juntos se complementariam e dariam a Sergipe realmente uma força política gigantesca. Recentemente o senhor fez uma declaração de que recebeu pedidos para retirar a sua assinatura da CPI do INSS. Foi isso mesmo? Isso mesmo. Como é que aconteceu isso? Inclusive o pessoal, muita gente que não conhece o bastidor da política, né? Uhum. Por que está demorando tanto, né? A gente fica, eu não sei, parece que o brasileiro está ficando anestesiado, porque é tanta pancada que o brasileiro leva. Mas quando você vê pessoas que tiveram coragem de se juntar para botar a mão no bolso dos idosos, nós estamos falando de órfãos, nós estamos falando de viúvas,
Nós estamos falando de pessoas que mal conseguem sustentar suas despesas diárias com aquele benefício. E teve gente que teve coragem de botar a mão bem fundo no bolso do aposentado e pensionista do nosso país. E a população, né, o mínimo que espera, depois de um anúncio de rombo de mais de 6 bi, quando você junta aquela outra situação lá de empréstimos consignados, então vai mais de 90, são quase 100 bilhões de reais. É algo que para o mundo, quem está lá fora, diz, meu Deus do céu, como é que o brasileiro aguenta tanta corrupção? E a gente precisa realmente dar resposta. E por que não funciona logo? A CPI, nós conseguimos assinaturas rápidas, eu fui um dos primeiros deputados a colocar minha assinatura, mas é uma situação que quando ela é iniciada na Câmara ou no Senado isoladamente, ela precisa da aprovação do presidente da Casa. Paralelo a isso, a gente decidiu criar uma comissão parlamentar mista. Trouxemos senadores para dentro e rapidamente também a gente conseguiu o número de assinaturas. A expectativa que a gente tem é que no segundo semestre, a partir de julho, o Davi Alcolumbre tem prometido fazer a instalação. Mas até lá, o governo tem encampado, né, colocado seus líderes em campo para tentar contactar deputado por deputado, senador por senador, para tentar oferecer qualquer tipo de vantagem, né, que eu recebi proposta de emendas extras, né, para poder retirar minha assinatura. Eu disse a eles que a chance era zero. Eu quero, Quem assim foi como... o interlocutor? Não, eu prefiro resguardar, até porque é um amigo, uma pessoa que eu tenho a maior estima do mundo. Era do partido? Não, é ligado ao governo, realmente. Tem funções muito importantes dentro do governo. Eu entendi a manifestação dele, a movimentação, é legítimo politicamente falando, mas eu disse a ele que, apesar da amizade, do carinho que eu tinha por ele, mas que essa possibilidade não existia, né? Declinei e disse a ele, inclusive, que o que eu pudesse fazer para que ela fosse instalada mais rapidamente, assim eu faria e farei. No Congresso Nacional, essa forçação de barra para que a CPI não saia, é só da base do governo também? Só. Ou há partidos da oposição também trabalhando? A gente fica até besta assim, porque você vê pessoas da base do governo hoje num esforço gigantesco de dizer que isso aí começou... É aquela ideia de você fazer a seleção da corrupção, né? Se a corrupção partiu do governo que eu não gosto, aí tem que ser combatida. Se partiu do governo que eu gosto, mas aí a gente tem que, né, vamos aliviar. Rapaz, a gente não pode chegar nesse nível, né? Porque a gente viu agora recente uma situação, só para ilustrar, aquele MC Posou, sei lá como é o nome, Pose, saindo do presídio, o cara que faz apologia ao crime, faz apologia a um monte de coisa errada e saindo nos braços da população como se fosse um grande herói, né? A gente precisa entender de que a gente tem que ter valores, né? Não é possível que a gente consiga colocar acima das minhas preferências políticas, né, coisas básicas. Se o cara passou a mão no bolso do aposentado pensionista, eu não quero saber de que governo foi. Se foi de Bolsonaro, se foi de Temer, se foi de Lula, eu quero investigar e a gente poder ajudar a Polícia Federal a identificar quem foram os responsáveis e punir, independentemente de quem seja. E aí você vê o discurso da base do governo dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo começou no governo Bolsonaro, mas eu não sei, eu não vou dizer que não tenha nenhuma. Mas se tiver alguma assinatura de um deputado do PT, de um senador do PT, pelo menos naquele momento decisivo, depois não, quando a coisa realmente é irreversível, a turma bota o nome lá para poder participar depois e tentar bloquear o trabalho. Mas do início mesmo, eu não vi de deputados e senadores da base do governo, dos partidos do PT, PSOL, Rede, enfim, eu não vi nenhuma assinatura. Então, por que esse receio? Né? Se realmente foi de outro governo, então você se some a quem quer investigar também e vamos engrossar as fileiras para a gente poder combater isso e deixar o exemplo para que não aconteça novamente. Deputado, obrigado pela participação, pela entrevista, um bom final de semana. Imagina, Miguel, a alegria de poder estar sempre aqui, obrigado pelo espaço, um abraço a todos que nos ouviram, espero que em breve a gente esteja de volta aqui para falar sobre esses e outros assuntos. A gente vai hoje ao município de Monte Alegre, no Sertão, né? Fui convidado para uma festa de padroeira. À noite a gente tem um evento lá no município de Moita Bonita, também agradecer ao prefeito pelo convite, né? E quero, nesses dois pontos, quero ver se hoje consigo ainda fazer uma visita ao prefeito Itabaiana, Valmir Fransquinho, né? Para a gente poder dizer a ele o que eu disse à prefeita Emília, que ele tem mais um soldado à disposição do agrupamento para que a gente possa construir, né, um time grande, um time forte e oferecer a Sergipe uma alternativa de verdade para as eleições do ano que vem.